Sejam muito bem-vindos à primeira minissérie aqui do canal. Se você não me conhece, meu nome é Yuri, sou terapeuta. Por aqui eu falo sobre psicologia, filosofia, literatura e outras coisas mais, tá? Hoje, pessoal, nessa minissérie eu quero trazer aqui para vocês os 4 inimigos que você precisa combater para poder parar de procrastinar. Os 4 inimigos que você precisa combater para parar de procrastinar. Beleza? Como vai funcionar essa minissérie? Eu vou dividir ela em 4 vídeos, onde cada um deles eu vou destinar para falar sobre um desses inimigos, tá? Então, cada vídeo vai ser separado. Eu vou fazer uma breve introdução aqui do tema, curtinha, tá? E aí, nesse vídeo a gente já entra em um inimigo, no próximo, e nos próximos a gente fala dos outros, beleza? Então, vamos lá começar sem enrolação. O livro que eu vou utilizar para a gente falar sobre esse assunto é esse daqui, A Educação da Vontade, do Jules Payot, tá? O Payot, ele é francês, então eu não sei exatamente se a minha pronúncia está correta, né? Se você souber francês, você me ensina aí nos comentários, tá? Mas esse livro tem sido muito bom, assim, ele não é... Uma impressão que eu tive do livro é que ele não é muito organizado, tá? Ele divide sobre os tópicos, mas ele vai num tema e volta e vai de novo. Mas eu acho que é um livro muito interessante para você ler, né? E, enfim, ele fala muito da questão da meditação, ele faz isso aqui durante o livro. Isso aí é tema para outro livro, para outro vídeo, melhor dizendo, tá? Mas aqui eu quero tratar sobre esses 4 inimigos, né, que o Payot ele traz no livro, né? Obviamente, ele não traz com o nome de procrastinação, porque esse termo é muito recente e o Payot ele é do século XIX, tá? Mas aí ele fala sobre a educação da vontade, fala sobre a vontade fraca, né? Então a gente consegue fazer um paralelo com o tema da procrastinação, né? Então, sem mais delongas, vamos lá começar. Eu vou estar sempre olhando aqui para o lado, porque aqui tem uma tela onde eu organizei alguns pontos para eu trazer aqui, tá? E aí, vez ou outra, eu vou olhar aqui para poder trazer o ponto, pegar e falar aqui para vocês, tá? Para deixar mais organizado e passar o conteúdo de forma mais sintética, organizada e melhor para vocês, tá? Então, bora lá. O primeiro inimigo que eu quero trazer aqui para vocês, que você precisa combater para poder parar de procrastinar, é justamente o sentimentalismo vago, tá? O sentimentalismo vago. E o que é o sentimentalismo vago, tá? O Payot, ele traz o sentimentalismo vago muito como aquele tipo de gente, né, que, por exemplo, se perde muito em fantasias, por exemplo, então é o sujeito lá mega romântico, né, que imagina lá as fantasias e se perde nelas e sai da realidade, né? Ou o sujeito, por exemplo, isso acontece muito com quem é muito inseguro, né? Então a pessoa, ela aqui dentro da cabeça dela, ela é o melhor de todos, então ela se imagina vencendo discussões, ela se imagina ela se revoltando contra aqueles que rebaixam ela, digamos assim, né? E aí fica naquela coisa mental e ele não sai para a realidade para de fato combater os problemas que ele precisa combater ali talvez as pessoas que fazem mal a ele, né? Então, o sentimentalismo vago, ele vai muito por isso, né? Se a gente pega no tempo atual, por exemplo, a pornografia, ela tem um grande poder nisso, né? Ela colabora muito para o sentimentalismo vago, né? O sujeito que ele fica se deleitando, né, com aquelas imagens mentais, com os vídeos pornográficos que aí fazem ter ainda mais imagens na mente e tem dificuldade de agir na realidade, de se relacionar, por exemplo, né? Então, não à toa você vê, as pessoas que têm vício em pornografia, elas têm muita dificuldade em se relacionar, elas têm muita dificuldade com a intimidade, né, com a outra pessoa. Enfim, sentimentalismo vago, né? Porque isso aí, o Payot, ele fala que isso é um problema, tá? O grande ponto disso é que o Payot fala que o sentimentalismo vago é um negócio que gera muito prazer na gente, né? Se a pessoa ela fica se deleitando com imagens mentais, com fantasias e etc, e não confronta a realidade, por quê? Porque isso é alimentado, né? Bom, na cabeça aqui, no meu cantinho, no meu quarto, eu consigo criar imagens perfeitas, né, de situações ideais, né, de relacionamentos ideais, de um sexo ideal, de uma performance minha ideal, né? E eu me deleito muito com aquilo e não gasto muita energia, né? Porque aqui a energia que eu vou gastar é só mental, porque eu vou ficar aqui de boa na minha cama, deitado, vou ficar aqui na minha cadeira de boa e ficar imaginando essas coisas, né? Só que como é na realidade? Na realidade a gente tem que se esforçar, né? A gente tem que realmente sair de si,
a gente tem que passar por momentos de insegurança, né? Às vezes, quando a gente vai empreender alguma coisa na nossa vida, fazer alguma ação que a gente acha que vai ser boa, começar um novo hábito, a gente vai passar por um solo desconhecido, a gente não sabe como é que vai ser, a gente não sabe se vai dar certo, se vai dar errado, se a gente vai aguentar o tranco, né? Então a gente tem que aguentar essas coisas, né? O que as outras pessoas vão dizer da gente. Tem isso, tem o esforço que a gente tem que empreender para construir um hábito. A gente precisa demandar um esforço aqui nessa vida, né? Enquanto que aqui a gente não demanda nenhum esforço, né? É só a gente ficar pensando. E qual é o outro ponto, né? Aqui, quando a gente fica só fantasiando, a gente gera um prazer, a gente tem um prazer muito maior do que na realidade, porque aqui a gente cria imagens ideais, né? Fantasiosas, e na realidade, né? É como lá no Thanos diz, né? A realidade tende a ser decepcionante. É claro, se o sujeito ele se perde nas fantasias, é óbvio que a realidade vai tender a ser decepcionante, né? Porque ele está preso nessas fantasias e as fantasias a gente, não tem limite, né? Para a gente criar fantasias e criar coisas que a gente gosta, né? Então, esse é um dos perigos do sentimentalismo vago, tá? Outra coisa interessante que o Julius Pell ele fala no livro, ele diz o seguinte: na rotina restrita do colégio, tá? A gente não pode pensar na escola, na universidade, o jovem não tem tempo para devaneios, mas ao entrar na vida adulta e viver sem restrições, a gente pode pensar, por exemplo, depois de se formar, que aí você tem que buscar fazer seu próprio horário, né? Ou se você é empreendedor, por exemplo. O tempo livre se aumenta e a chance de cair nos sentimentos vagos aumenta, tá? Isso aqui é muito importante, né? O tempo livre se aumenta e a chance de cair nos sentimentos vagos aumenta. É aquele famoso ditado, né? Mente vazia é a oficina do diabo, não é isso? Porque é justamente quando a gente fica desocupado, quando a gente não se preocupa em resolver demandas reais, a nossa mente vazia, né, sem deveres, o que vai acontecer? A gente começa a se perder nas fantasias, a gente começa a imaginar cenários, começa a fantasiar, começa a se deleitar com imagens sensuais, onde eu vou passar um pouco sobre isso lá no próximo vídeo, né, também. Mas o sentimentalismo vago, ele vai muito por isso, né? A mente vazia, lembre-se sempre disso, né? Mente vazia, oficina do diabo. É só você ver, aquelas pessoas são muito sonhadoras, você já deve ter conhecido aquela pessoa, eu vou começar, eu quero fazer isso, isso, vou me organizar para fazer isso, isso, né? E a pessoa nunca faz nada. Por quê? É óbvio, a pessoa fica aqui na fantasia, planejando várias coisas, mas não bota em prática. Porque na prática que realmente exige esforço, né? Exige constância, exige persistência, exige organização, né? Organização é uma coisa importante, tá? Planejamento e tudo isso. Aqui não, aqui a gente, vou aprender um idioma novo, vou viajar para tal país, vou fazer, 10 mil por mês, eu vou estudar tais livros, ler tantos livros no ano, assistir tantos cursos e por aí vai, né? É um negócio realmente que o céu é o limite, né, na fantasia, você criar coisas e imaginar coisas, né? Ele fala também dessa questão, né, de que o sentimentalismo vago, ele gera mais prazer e exige menos esforço do que realmente empreender hábitos aqui na vida, né, fazer trabalhos aqui na vida, realizar realmente uma atividade, né? E existe outra coisa aqui também, que aí se soma ao vício aos olhos, né, ao vício às imagens. Isso São Tomás fala um pouco lá na Suma, né? Que é o apego aos olhos, o apego a imagens, é o conhecimento vão, né? É aquela coisa, hoje em dia a gente tem muito isso na rede social. A gente fica sempre antenado na fofoca, né? Aí pronto. Não sei quando é que você está vendo esse vídeo, mas atualmente está aí esse negócio da Virgínia e do Vinícius Júnior, né? Tá a tragédia lá do Rio de Janeiro também, da polícia lá que foi fazer a operação. Então, assim, a pessoa fica antenada, né, nessas notícias, nessas fofocas, né, e dispersa o espírito, né, e dispersa a atenção, né, a gente fica sempre buscando novidade, né, e acontece muito das imagens começarem a, usando um termo da TCC, eliciar emoções na gente, sentimentos na gente, né. Então, aí ele fala que a sugestão das imagens, ela elicia na gente os devaneios. Então, né, às vezes basta a gente ver uma imagem, a gente já volta aos devaneios, a viajar na maionese, né, a criar cenários, a criar fantasias, e a sair da realidade, né? E aí ele fala o seguinte, isso a gente vê muito na juventude, tá? Muito na juventude. Ele diz o seguinte:
Há um vigor especial nessa idade, no caso, o advento da virilidade. Imagino que ele deva colocar aqui mais ou menos ali dos 16, 17 anos até os 21, né, nessa época aí, ou até os 25, se a gente quiser estender um pouco mais. Há um certo vigor especial nessa idade que erroneamente é direcionado ao sentimentalismo vago, né? Isso é muito importante. Se a gente olha realmente a cultura atual, os filmes, os reality shows, o que a gente vê aí nos blogueiros, na rede social, é sempre realmente uma coisa bem assim, levando ao sentimentalismo vago, né? Então, é relacionamento, é paixões, é sexo, é fama, é status, é fofoca. Então, assim, todas essas coisas, elas dispersam o espírito, né? Fazem a gente perder o vigor para poder empreender uma leitura, para poder aprender um instrumento musical, para poder aprender um idioma, para a gente poder até aproveitar um momento com as pessoas que a gente ama. E essas coisas, elas começam a perder o brilho, porque a gente está muito acostumado com esse sentimentalismo, né? E aí ele fala, os mais belos anos da vida, da juventude, se perdem com os vícios, né? Porque ele fala muito isso no livro. É interessante observar como ele fala, que nessa fase existe um vigor muito grande nos jovens, né? Os jovens, eles estão doidos assim para poder empreender em alguma atividade, eles têm muita energia para isso, né? Eles têm muita energia, só que, por vezes, né, hoje no caso, na maioria das vezes, essa energia é direcionada para coisas ruins, né, que geram esse sentimentalismo, né? A pessoa fica muito dada aos sentimentos, ela passa a ser governada pelas paixões em vez de ser governada pela razão, que é uma coisa que o Paiô também fala, né, que o sujeito humano que é guiado pelas paixões, ao invés de ser guiado pela razão, ele tende a ser parecido com um animal. Porque o que é um animal? O animal sente fome, vai lá comer. O animal sente vontade de cruzar, vai lá cruzar com a cadela, o cachorro, por exemplo, né? O animal sente raiva, vai lá e briga com outro animal. Então isso é uma vida baseada nas paixões. O ser humano não. O ser humano pode sentir fome e dizer, não vou comer porque eu estou fazendo jejum. O ser humano pode sentir raiva e dizer, não, eu não vou alimentar essa raiva porque não é justo que eu alimente essa raiva pelo que a pessoa que fez comigo, né? A pessoa sente ali as paixões sexuais se aflorando realmente, né? E faz, não vou fazer isso, né? E permanece na continência, na castidade, né? O Paiô fala sobre isso também, é interessante, tá? Então, isso é uma coisa, né? A vida do ser humano guiada pela razão e controlando as paixões desordenadas é uma vida mais humana, né? Porque é justamente o ser humano sendo guiado por aquilo de mais humano que tem na gente, que é a razão, né? E depois, para finalizar, ele fala um pouco do horror ao sofrimento, né? Que de fato é consequência direta do sentimentalismo vago. Como eu falei, né? A gente fica muito apegado às imagens mentais, às fantasias, e aí a gente deixa de querer sofrer, deixa de querer sofrer no sentido de passar por situações difíceis para poder alcançar um bem desejado. Por exemplo, eu quero terminar esse livro, mas eu não aguento, eu tenho horror ao sofrimento de deixar meu celular de lado, sentar a bunda na cadeira e ler esse livro, né? Eu quero aprender um idioma, eu quero viajar ao mundo, mas eu não quero fazer lá as atividades de inglês, ler inglês, treinar a minha fala, não quero trabalhar para fazer dinheiro para viajar, não quero passar pelas burocracias, enfim, é um horror ao sofrimento, né? Você deseja o fim, mas não deseja os meios. Isso é consequência do sentimentalismo vago, tá? E aí um grande exemplo que o Paiô ele dá aqui, veja que coisa, veja como o Paiô ele estaria, eu imagino como ele estaria perplexo quando ele visse a realidade dos tempos atuais. Ele fala aqui, que, dando um exemplo, né, do horror ao sofrimento e ao amor ao conforto, ele fala que os jovens ali na época dele, eles não eram capazes de encarar o casamento sem dote. Dote era o dinheiro que os pais da moça davam para o rapaz que casava com ela. Então eles olhavam assim e diziam, olha, não vai ter dote, vou passar uma situação financeira difícil casando com ela, eu não vou casar. Porque eu quero conforto, eu quero segurança, eu quero estabilidade. Então, imagine hoje, né? E você imagina hoje, o que ele veria aí, vendo os casais de hoje em dia, o que o Paiô não pensaria, não é? Para você ver. E aí ele fala, né? O casamento, muitas vezes, só fica para depois dos 30 anos, né?
Claro que cada caso é um caso, mas assim, ele fala dessa mentalidade de, ó, eu não vou casar agora porque eu quero segurança, eu quero estabilidade, né? Eu tenho medo da vida, né? É óbvio que, então Yuri não pode buscar segurança. Não, é claro que tem que ter uma certa segurança ali, você não vai passar fome com a sua esposa, né? Mas entenda o que eu estou querendo dizer, tem um fio da meada aí, é justamente esse medo do sofrimento, medo da insegurança, medo de passar por momentos difíceis, né? E querer sempre ter uma segurança de ter algo para se agarrar, né? É falta da virtude da fortaleza, né? A virtude da fortaleza é aquela que é capaz de fazer com que a gente resista às intempéries da vida, ao sofrimento da vida, para poder alcançar um bem, né? Quando a gente não tem essa virtude da fortaleza, a gente não suporta passar pelas intempéries da vida, a gente não suporta passar pelas dificuldades da vida. Então é exatamente isso. O sentimentalismo vago está muito ligado à falta da fortaleza, né? E até eu coloquei ali, né? O Paiô falava disso e imagina o que ele não diria vendo o tempo atual, né? Que as pessoas vivem atualmente, né? Enfim, por hoje é apenas isso, pessoal. Eu queria trazer esse primeiro inimigo a se combater para poder parar de procrastinar, tá? Fiquem atentos aí aos próximos vídeos que eu vou dar continuidade ao que o Paiô fala no livro, tá? Não está exatamente igual em que sentido? Porque como o livro do Paiô, ele é um pouco desorganizado, entre aspas, porque ele fala sobre os temas, ele vai e volta no assunto, então ele está falando sobre o tópico, por exemplo, do sentimentalismo vago, e daqui a pouco ele já começa a falar sobre os outros inimigos, né? Por exemplo, a sensualidade, as más companhias, então ele vai embolando as coisas. Então eu busquei organizar dessa maneira com esses 4 inimigos. Eu acho que pega bem o que o Paiô escreveu, né, o que ele quis transmitir e deixa de forma mais organizada para vocês, beleza? Deixem um like aí no vídeo, mandem para alguém que vocês acham que pode se interessar pelo vídeo, tá? Comentem aí embaixo se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem dar algum feedback sobre o vídeo e fiquem atentos aí ao próximo vídeo, beleza? Se inscrevam aí e até a próxima.